Muito boa noite, querida igreja. Vamos estudar a palavra de Deus. Estamos nessa série Cartas do Amor, como o pastor Eduardo falou. A Bíblia ensina que Deus ama o mundo. Esse é um dos ensinos centrais da palavra de Deus. Deus ama o mundo. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sim reconhecer as suas expressões de amor. Dentre elas estão cartas de amor. Deus selecionou alguns correspondentes seus para enviar mensagens escritas, mensagens de amor para nós. Mais de 44 mensageiros deixaram registradas essas mensagens suas, que formam o que nós hoje chamamos de as Escrituras Sagradas. E João, apóstolo de Jesus, foi um dos escolhidos para essa tarefa. E ele também foi escolhido por nós, no início deste ano, como um dos mensageiros dessas cartas de amor que nós queremos ler. E nós, pregadores, estaremos aqui, deste púlpito, tentando interpretar e transmitir o que ia no fundo do coração de Deus, quando ele pediu que João escrevesse essas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Vocês sabem que havia uma relação muito especial entre João e Deus. Quando João conviveu com o Filho de Deus aqui no mundo durante 3 anos, João foi identificado como o discípulo a quem Jesus amava. E esse amor que havia entre João e Jesus não foi uma mera paixão passageira, ou uma ilusão sentimental. João sabia muito bem o que seria assumir este compromisso de amor com Deus. João foi o último apóstolo a morrer, de velhice, aos 90 anos de idade. E ele viu cada um dos seus 11 companheiros de missão morrer de forma trágica e violenta por causa do mesmo compromisso de amor que tinham com Deus. Muito embora ele tenha presenciado toda essa tragédia, isso não abalou em nada o amor que ele dedicava a Deus. Pelo contrário, o seu amor foi mais e mais fortalecido, porque ele conhecia bem quem o amava. E agora, no fim da sua vida, exilado numa ilha por causa da sua aliança de amor, ele foi exilado por causa disso, ele escreve as últimas cartas de amor, encerrando a coletânea sagrada que é a Bíblia. Os últimos livros da Bíblia foram escritos por João. E o tema da minha mensagem de hoje é justamente essa expressão muito comum nas cartas. Quando nós encerramos uma carta, ela vem acompanhada dessa expressão e da assinatura. Sinceramente, assinado fulano de tal. O tema da minha mensagem é este: sinceramente, Deus. E eu não escolhi essa saudação aleatoriamente. Ela realmente tem um sentido. Quando eu estou falando que Deus encerra a sua carta dizendo sinceramente, é porque é sinceramente mesmo. E isso vai fazer sentido a partir de tudo que nós vamos ver na porção de hoje da sua carta, que será alvo da nossa reflexão. Deixa eu fazer um comentário sobre cartas de amor. Uma carta, para ser de amor, não precisa necessariamente ser melosa e poética. A gente logo imagina que toda carta de amor precisa ser assim, né? Toda romântica, né?
não deve, em hipótese alguma, ser bajuladora e repleta de elogios, porque em geral a bajulação despreza a sinceridade e não raro revela segundas intenções. O bajulador sempre está interessado em alguma coisa a mais. Então não é esse tipo de expressões que nós vamos encontrar nas cartas de Deus. O amor de Deus pode ser percebido em suas cartas porque ele sempre fala a verdade. Todas as suas cartas são movidas pela verdade, que inclui instruções que visam o nosso bem-estar e também inclui francas advertências para nós sobre as graves consequências de ignorar as suas instruções, e ele nos adverte que se nós a ignorarmos, nós sofreremos consequências desagradáveis. Quem ama diz a verdade sempre. Deus nos ama porque Ele nos diz a verdade. Mas Deus sabe dizer a verdade com graça. E nós precisamos entender a linguagem de Deus. E eu quero convidar você então agora a lermos uma porção desta carta, desta primeira carta, o capítulo 2, que é o capítulo que nós vamos dedicar hoje. É um trecho relativamente longo, mas é uma carta de amor. Eu quero que você acompanhe com muita atenção este capítulo 2 da primeira carta de João. Você pode acompanhar na tela ou você pode acompanhar apenas ouvindo. Diz assim o nosso Deus através de João: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nós sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Eu tenho a impressão que eu pulei os jovens primeira vez, eu vou ler lá em cima no 13. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, e eu prefiro a tradução mais tradicional, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E Deus abençoe essa pequena porção da carta de amor que Deus escreveu para você nesta noite. Muito bem, vamos tentar entender o que é que Deus quer comunicar para nós quando nos envia esta carta. Ele deixa claro sua intenção logo no início desta porção, quando ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Escrevo para vocês para que vocês não pequem. Porque o seu amor por nós não admite ver-nos sendo corrompidos e destruídos pelo pecado. Porque Deus tem um plano muito melhor para nós. Ele estabeleceu um padrão moral elevado para nós alcançarmos, e quando vivemos esse padrão moral, vivemos o melhor que qualquer um pode desejar. Ele espera que quem diz conhecê-lo também obedeça os seus mandamentos, e é obedecendo os mandamentos que nós alcançamos esse padrão. Diz ali no versículo 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E obedecendo aos seus mandamentos, nós experimentamos o seu amor com perfeição. É o que diz o versículo 5, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Quer situação melhor do que essa? Do que ter o amor perfeito de Deus em nós, na medida em que obedecemos os mandamentos e não pecamos? Este é o plano ideal de Deus para você. Não peque e tenha o amor de Deus aperfeiçoado na sua vida. Essa é a proposta. Essa é a sua carta de amor para nós. É isso que Deus quer comunicar para você hoje. Mas esse ideal está muito longe de ser o real. Não é essa a nossa realidade, infelizmente. A realidade é que nós não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus. Infelizmente. Porque o padrão dele é muito alto. É muito alto.
E ninguém, sem exceção, ninguém é capaz de alcançar esse padrão de Deus. Você pode se esforçar o que você quiser, quanto você quiser. Você não será capaz de obedecer ipsis literis, né, como diz aí o latim, todos os mandamentos de Deus. Comece, por exemplo, pelos 10 mandamentos. Você pode, seja bem sincero comigo e com você mesmo, né? Você pode realmente dizer que cumpre todos os 10 mandamentos ao pé da letra, como aquele jovem rico que veio falar com Jesus? Se você for bem sincero, você vai sair da presença de Jesus como ele saiu, triste, porque ele teve que reconhecer que o padrão dele não era assim tão alto como ele achava. Então, quero te levar agora para as leis secundárias. Você já leu alguma coisa no Antigo Testamento, como os livros de Êxodo e Deuteronômio? Você viu uma série de leis pequenas, leis cerimoniais, leis de usos e costumes, uma série de leis, as leis secundárias que estão ali no Antigo Testamento. Algumas dessas leis, quando eram quebradas, mereciam daquele que quebrou uma punição muito drástica, como, por exemplo, a execução por apedrejamento de um filho rebelde, beberrão. Há uma instrução bem específica a esse respeito. Outras são tão específicas para a realidade daquela época e para a cultura daquela época, que seria praticamente impossível aplicá-las nos dias de hoje. Outras chegam até a ser hilariantes. Eu estava lendo essa semana mesmo, algumas dessas leis, algumas vezes eu tinha que parar e rir, simplesmente eu ria, porque achava muito engraçado. Eu quero mencionar uma dessas leis, a lei a respeito de um homem que se recusa a casar-se com a esposa do seu falecido irmão. Nesse caso, a viúva deveria ir aos líderes da cidade com a acusação: esse homem, esse meu cunhado não quer casar comigo, meu marido morreu e ele precisa casar comigo, ele não quer casar comigo. Nesse caso, se ele continuasse recusando-se a casar-se com ela, então, diante das autoridades da cidade, ela chegaria perto desse homem, tiraria a sandália dele, cuspiria no rosto dele e diria em voz alta, para todo mundo ouvir: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Viraria as costas e ia embora. Muito engraçado. E a descendência daquele homem seria conhecido como a família do descalçado. Interessante, né? As regras, muitas regras, nós vamos encontrar muitas regras. Cumprir todas as regras é impossível para nós. A verdade é que o caminho da lei é penoso demais, é pesado demais. Para cada lei há uma infinidade de outras regras que são criadas. Eu estava ouvindo uma notícia esses dias, né? O caso da nossa Constituição do Brasil, a Constituição Federal do Brasil, está completando esse ano 30 anos. Depois de aprovada em 1988, já foram editadas mais de 6 milhões de normas. 6 milhões de normas. Uma média de 700 normas por dia útil. Cada norma tem aproximadamente 3.000 palavras. É o que diz o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Hoje em dia, o cidadão comum que quer obedecer à lei, à Constituição brasileira, ele precisa de advogados, ele precisa de pagar caro, as empresas pagam caro escritórios de advocacia para estudar essas leis e tentar encontrar brechas na lei, porque senão é impossível. Uma Constituição assim é quase impossível de ser cumprida pelo cidadão. Foi o que aconteceu com a lei de Deus no tempo de Jesus. E
os religiosos foram muito responsáveis por isso, porque eles criaram uma infinidade de regras que deviam ser seguidas pelo povo. Por isso ele acusou os mestres da lei. Jesus falava para eles: vocês atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas vocês mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E nesse sentido, Jesus usa a verdade com muita firmeza. Mas o padrão moral de Deus não é apenas alto, como eu estou pintando aqui para vocês. Ele é mais do que alto. Ele é elevadíssimo. Jesus chegou a dizer que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Que coisa! Então, quando alguém pediu para Jesus: Jesus, qual é o resumo da lei? Quando ele faz esse resumo, e se você for pensar bem nesse resumo, então você vai entender como o padrão é de fato muito mais elevado do que tudo isso que eu já disse agora. Porque Jesus disse que o padrão é o amor a Deus e o amor ao próximo. João, nessa carta, ele concorda com Jesus quando ele diz: quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Quem ama o seu irmão, o seu próximo, é impossível encontrar tropeço nessa pessoa. Então, na medida em que você realmente vive uma vida de amor a Deus e às pessoas, você cumpre a lei. A mensagem de Jesus para nós é essa: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeito. Você acha que é fácil ser perfeito? Não. Ninguém é capaz de amar ao próximo totalmente o tempo todo. Todos os próximos. Não. Nós não somos capazes de amar. Nós não somos capazes de amar. Porque ninguém é perfeito. Nós temos que chegar a essa triste, mas verdadeira conclusão a respeito de nós. Nós não conseguimos. Isso porque há uma força em nós, que nós herdamos do mundo sem Deus, do qual nós fazíamos parte, mas que continua agindo no nosso interior. E eu tenho que pensar na minha própria vida, eu fico pensando: não é possível, eu sei tudo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu sei o que Deus pensa, o que Ele espera de mim, eu sei, mas eu não consigo fazer. É uma luta tremenda, porque há uma força aqui dentro do nosso coração. Essa força manifesta-se de 3 maneiras, que eu quero usar as minhas próprias palavras, já foi usado em outras versões da Bíblia. É o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Vamos pensar sobre cada uma delas. Todos nós temos necessidades. Fomos criados com necessidades. Para preencher essas necessidades legítimas, nós somos estimulados pelos desejos. Nós temos desejos. Desejar algo não é mal em si. O problema não está no desejo. Deus nos fez com desejos que devem sim ser satisfeitos para o nosso bem-estar. Mas eu estou falando de desejo da carne, eu estou dizendo que isso é um problema. Então vamos entender. Vamos começar com a carne, o nosso corpo físico. Nós temos desejos.
desejo de comida, desejo de água, estou bebendo água o tempo todo, aliás, na minha cirurgia era isso. Quando eu entrei no quarto, tinha um quadro na parede, suas tarefas, beber água e caminhar. Eu nunca bebi tanta água na minha vida, água, e eu não tinha desejo, mas eu tinha que beber, né? Mas nós temos desejo de tomar água, matar a nossa sede, temos desejo do descanso, de exercícios, de trabalho, de sexo. Nós temos uma série de desejos totalmente legítimos e que nós precisamos satisfazer. É legítimo satisfazer. O problema é quando o desejo é desenfreado, desequilibrado, sem limites. Então aí nós teríamos a gula, a anorexia, a preguiça, o trabalho compulsivo, o sexo desregrado e assim por diante. Porque para tudo existem limites. Quando nós extrapolamos os desejos legítimos, esses desejos deixam de ser saudáveis e passam a ser outra coisa. Passa a ser cobiça, passa a ser concupiscência, passa a ser pecado. Desejos desenfreados e sem limites são pecado. Dizemos que pecado é justamente isso, errar o alvo que Deus tinha para a nossa vida. Deus colocou desejos, mas eles precisam ser satisfeitos dentro das normas e das regras de Deus. Quando nós extrapolamos, nós pecamos. Os desejos são despertados pelos sentidos, que no texto aqui de João, da carta de João, os sentidos estão representados pelos olhos. Gente, é assim, Deus criou todas as coisas ao nosso redor para estimular os nossos sentidos. Ele nos deu 5 sentidos. E tudo que Ele colocou ao nosso redor, nós percebemos pelos sentidos. Cores, formas, gostos, aromas, texturas, sons, tantas coisas. Mas nem tudo que estimula os sentidos deve ser satisfeito também. Aqui também, nesse caso, existem limites a serem observados. Por exemplo, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no jardim do Éden no princípio, era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, mas o primeiro casal foi proibido de comê-lo. Então, não é porque nós temos desejos, e esses desejos passam pelos nossos sentidos, e isso é agradável, que isso por si só é legítimo fazer. Não, tem coisas que mesmo que nos dão prazer, não devem ser feitos. A casa do seu vizinho pode ser bonita, mas você não pode invadi-la para morar nela, certo? As roupas dos seus amigos, que os seus amigos vestem, podem ser chiquérrimas, mas você não deve endividar-se para ter roupas iguais, se você não pode comprá-las. A mulher do seu amigo pode ser atraente aos seus olhos, mas você não pode conquistá-la, entende? Está entendendo onde está o limite das coisas? E quando nós extrapolamos os limites, os nossos desejos devem sujeitar-se aos limites estabelecidos por Deus, o nosso Criador. Ele sabe o que é bom para nós e até onde nós podemos ir. Então, a atitude que se espera é de sujeição e obediência a Ele. E se nós não o obedecemos, isso recebe um outro nome, recebe o nome de rebelião. Somos rebeldes a Deus. E a rebelião nasce de um coração soberbo, arrogante, autossuficiente. É a soberba da vida. É assim, é o que alguém pode dizer nesses termos. Eu sou suficiente para mim mesmo, eu me basto. Eu não aceito os limites que Deus estabeleceu. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, ganhar tudo o que eu conseguir, mesmo que isso signifique passar por cima de alguém,
não tem problema. Eu sou livre para fazer o que eu quiser com o meu corpo. Se eu quiser transformar o meu corpo, eu vou fazer, vou criar uma nova forma. E vou mudar a criação original de Deus. E assim por diante. Isso é a soberba do homem que se rebela contra Deus. Deus está nos dizendo hoje, através dessa carta de amor: não pequem e experimentem o meu amor aperfeiçoado em vocês. Mas, infelizmente, seduzidos pela cobiça da carne e dos olhos, e contaminados pela soberba, nós pecamos seguidamente. E agindo dessa forma, afastamo-nos deste elevadíssimo padrão que Deus quer que nós alcancemos. Por isso ele escreve essa carta de amor. Ele quer nos tirar desse poço escuro do egoísmo, da soberba, que nos leva à autodestruição, e não somente a nossa destruição, mas a destruição daqueles que nos cercam também, porque às vezes nós prejudicamos a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, por causa da nossa rebelião. Então ele manda essa carta para nos dizer isso: meus filhinhos, olha como ele nos trata, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos pecados nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Olha só que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Nós cantamos hoje maravilhosa graça, e nós falamos de Jesus, o que Ele é para nós. Sim, Ele estabeleceu um padrão moral elevadíssimo, e Ele já sabia que nós não seríamos capazes de alcançá-lo. Então, se você pecar, arrependa-se e apele para Jesus. Ele é o seu advogado. Ele vai defendê-lo diante de Deus. Ele vai se apresentar ali no tribunal do Todo-Poderoso, e ele vai dizer: excelentíssimo juiz, como nós havíamos planejado desde antes da fundação do mundo, eu me ofereci como sacrifício para pagar os pecados deste pecador que está arrependido e que deposita toda a sua confiança em mim e no que eu fiz por ele. Então, excelentíssimo juiz, eu apelo que ele seja declarado justo e seja absolvido. E Deus, o grande juiz, atenderá alegremente a petição do nosso advogado, do nosso amável advogado Jesus Cristo. Mas o amor de Deus não para aí. Ele se propõe não somente a perdoar os nossos pecados, mas ajudar-nos a crescer em direção a este elevadíssimo padrão moral. Ele quer nos tornar pessoas que pecam cada vez menos, que sabem evitar o pecado. E agora ele, aqui nesta carta, ele usa uma linguagem codificada para ilustrar esse processo de crescimento. 3 fases da vida: a infância, a juventude e a fase adulta, a fase da maturidade. Quando ele usa essas expressões, filhinhos, jovens, pais. E João então faz questão de repetir 2 vezes, não sei se vocês perceberam na leitura, até eu me confundi um pouquinho ali, nem sei se eu pulei, não pulei, mas ele repete 2 vezes essa sequência dessas 3 fases, como que querendo destacar a importância desse conceito, assim como fazia Jesus, que costumava introduzir
uma história dizendo, em verdade, parece que Jesus queria, ele repetiu muitas vezes essa expressão, em verdade, eu digo a vocês, em verdade, eu digo a vocês. Quando ele falava assim, ele queria nos chamar a atenção, e aqui ele repete essa sequência por 2 vezes. A infância. A infância é essa fase da inconsequência, da irresponsabilidade. É quando a criança anda trôpega e cai com frequência. Assim são as crianças pequenininhas. Elas tropeçam e cai de novo, esfola o joelho, esfola o cotovelo, e rala o nariz. E as crianças são assim. Ela precisa continuamente da supervisão dos pais ou de um irmão mais velho, que a ajude a levantar quando cai, que trate as feridas causadas pelas quedas, que a divirta, que a repreenda, que diga, isso é perigoso, não faça isso, que a discipline até. E não há nada de mal em umas boas palmadas, umas varadinhas no bumbum. E que seja paciente para fazer isso, vez após vez, sem conta. Pais, vocês fizeram isso, vocês fazem isso. Eu já fiz tantas vezes isso com a minha filha. É nessa fase que nós começamos a conhecer o nosso Pai. Na fase da infância. A paciência que Ele tem conosco, a longanimidade, o amor, o carinho, como Ele nos trata, como Ele nos levanta cada vez. É nessa fase que os nossos pecados são repetidas vezes perdoados, graças ao nome de Jesus, é o que João diz para os filhinhos, as crianças. Mas nós temos que mudar de fase, nós não podemos permanecer crianças, nós então passamos para a fase da juventude. A fase da juventude é a fase da força, da energia, é a fase da audácia, da aventura, das conquistas. É a fase em que se assume riscos. E na juventude, muitos desses riscos são assumidos sem reflexão, impulsivamente. E muitas das decisões tomadas na juventude, oh meu Deus, tornam-se erros. Às vezes a gente dá umas cabeçadas. Mas também, nessa fase, muitas são as conquistas, muitas são as vitórias, por causa dessa audácia. E João que está dizendo que os jovens vencem o maligno. Muitas vitórias estão reservadas aos jovens sobre o maligno. Só que com uma condição. Jovens, quando nós estamos passando por essa fase, não jovens só de idade física, na nossa fase de vida, a palavra de Deus nessa fase é imprescindível. Assim como Jesus, que quando foi afrontado pelo maligno, contra-atacava sempre dizendo, está escrito. Jovens, precisamos ter a palavra de Deus na ponta da língua, aqui na mente, pronta para ser dita, pronta para ser usada como arma contra o maligno. Até que então, enfim, chegamos à idade adulta, a fase da maturidade, da estabilidade, do equilíbrio. É onde se espera que todos cheguemos. Não é admissível que os anos passem e nós permaneçamos eternas crianças mimadas ou jovens impulsivos. Deus nos fará crescer até aquele nível elevadíssimo de caráter moral. Mas isso só é possível se nós formos ao longo dos anos adquirindo um conhecimento cada vez mais profundo da pessoa de Jesus, aquele que é desde o princípio e que será por toda a eternidade. Nós precisamos conhecer Jesus na intimidade. Porque quando eu falo de conhecer, eu não me refiro somente ao conhecimento intelectual, mas eu estou me referindo principalmente ao conhecimento experiencial.
João, nessa porção de sua carta, revela através de uma expressão como é que se adquire esse tipo de conhecimento. Sabe como é que se adquire? Permanecendo. Permanecendo nele. Permanecendo em Jesus. Esse verbo permanecer e as suas variantes é usado aqui só nesse capítulo 2 por João 10 vezes. Ele é importante. Jesus nos lembra da importância de permanecer nele, quando ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui está um segredo importante: você não consegue ser perfeito sozinho, você não consegue observar as leis de Deus sozinho, você não consegue amar a Deus e ao próximo sozinho, mas se você permanece em Jesus e Jesus permanece em você, você sim é capaz de amar, capaz de amar. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, estou caminhando para o final. Hoje você tem uma decisão a tomar. Ou você recebe essa carta de amor da parte de Deus e a aceita como uma verdade absoluta para você, e você crê nisso, ou você crê na mentira e nega que Jesus é o Cristo enviado por Deus por amor a você. Você precisa de Jesus. Se você nega Jesus, você está fora. Se esse for o caso, então você está se alinhando com o anticristo. João faz esta afirmação radical: todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. É isso ou nada. Ou você tem Jesus e permanece nele, ou você não tem nem Jesus, nem o Pai, e você está perdido. É o amor de Deus por você, e o seu amor por Ele, ou então é a ira dele sobre a sua vida, e uma vida amargurada para todo o sempre. Ou é uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida abundante, ou o pecado levando você à destruição, à sua autodestruição. Receba essa carta de amor da parte de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus escreve essa carta para você hoje. E Ele assina embaixo: sinceramente, Deus. Sinceramente, Deus. Eu quero convidar você a responder a Ele, a esta carta, reafirmando para Ele, com toda a sua fragilidade, com toda a sua humildade, diga: Senhor, eu não consigo, sozinho eu não consigo sozinho, mas em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, eu quero dizer para o Senhor: Deus querido, eu o amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Escreva essa carta de amor a Deus, escreva essa carta de amor a Deus. Querido Deus, muito obrigado pelas cartas de amor que o Senhor escreve para nós. O Senhor demonstra todo o seu carinho, seu cuidado, as suas melhores intenções para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a corresponder a este amor. E nós temos que reconhecer que sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos de Jesus, precisamos permanecer em Jesus. Ó Pai, que nós confessemos cada dia que começa: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, para amar esse Deus Todo-Poderoso que me ama, para amar as pessoas que me cercam. Obrigado, Pai. Amém.